Boa noite, boa tarde, bom dia, ou bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Henrique Girardi. Estamos iniciando nossa primeira edição do Reflexões Estratégicas em 2022, no nosso blog www.reflexãoestratégica.com.br. E é com muito prazer e alegria que hoje eu estou recebendo uma pessoa muito querida, professor Wilson Nakamura. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa Reflexões Estratégicas. Professor, já fazendo uma introdução, te convidei para participar desse nosso programa, desse nosso bate-papo, pelo contexto bem propício aí, né? Estamos alguns dias depois da final do Mundial de Clubes. O professor, para quem não conhece, não sabe, é palmeirense, né? Não dá para dizer palmeirense roxo, palmeirense verde, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão esportiva, finanças e outras atividades e atuações do professor Wilson Nakamura. Então, primeiro pedir, professor, fique à vontade para se apresentar, nos contar um pouco aí para o nosso público, um pouco da tua atuação, né, o que tu faz hoje, as tuas atividades, e a nossa ideia é a gente poder navegar aí por esse mundo da gestão esportiva, finanças, né, conversar um pouco sobre o Palmeiras, né, o teu clube, o clube que tu participa, né, eu sou colorado, né, o Maurício é gremista, enfim, né, a gente tem muita curiosidade também de saber do senhor a tua visão sobre esse momento do clube e como que se deu também um pouco desse desenvolvimento, né? O Palmeiras virou com certeza um grande case nacional que todo mundo, no bom sentido, quer copiar, quer aprender um pouco, né, com essa estruturação que foi feita dentro do clube. Então, seja bem-vindo, obrigado pelo teu aceite, pela tua participação. Fique à vontade. Olá, Henrique. Olá a todos que estão assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje, Henrique. Você é uma pessoa muito querida, você e seu pai, que eu conheço já há bastante tempo. Vamos estar aqui batendo um papo bem legal, falando de assuntos que, que me interessam, que interessam para você também, né, Henrique? Vamos falar de gestão esportiva, vamos falar um pouquinho aí de negócios, falar de finanças, se der tempo. Mas eu estou à disposição aí de você. Você quer que eu me apresente um pouco ou não precisa? Pode ser. Nos conta um pouco das tuas atividades, te apresenta aí para o nosso público. Faz também teu merchan do teu canal aí no YouTube, né? Eu sempre que posso te acompanho. É sempre muito rico em conhecimento e divertido também poder te acompanhar no teu canal, que assim como o nosso aqui tem esse propósito de, enfim, compartilhar conhecimento, trocar ideias, né? Tá aberto para essas discussões e com certeza a gente sempre aprende bastante. Então, sim, por favor, te apresenta que a gente, na sequência, vamos falar bastante de Palmeiras, gestão esportiva e outros assuntos mais. Maravilha. Então, eu sou atualmente professor de uma instituição grande aqui de São Paulo, chamada Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou professor da área de finanças, eu atuo no programa de pós-graduação em administração de empresas. Nesse programa, nós temos uma linha de finanças e justamente eu faço parte dessa equipe de professores da linha de finanças. Na verdade, eu trabalho no Mackenzie há quase 30 anos. Esse ano aqui eu devo completar 29 anos que eu trabalho ininterruptamente no Mackenzie. Enfim, eu sou uma pessoa muito dedicada atualmente, já faz muitos anos, à área acadêmica. Eu logicamente, dou aula como professor, dou aula em cursos de graduação, dou aula em cursos de pós-graduação, principalmente, para alunos de mestrado e doutorado. Mas também faço pesquisa, logicamente. Eu desenvolvo pesquisas, principalmente na área de finanças, mas estou, aos poucos, também
me voltando para fazer pesquisas na área de gestão esportiva, que é uma área que eu considero que é uma excelente oportunidade, inclusive aqui no Brasil, para se fazer pesquisa acadêmica, pesquisa de natureza mais científica. E que mais? Bom, além disso, no passado mais distante, eu trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo. Eu trabalhei em algumas das grandes empresas do Brasil, principalmente algumas empresas sediadas aqui em São Paulo. Trabalhei quase sempre na área financeira. Foi na área financeira que eu construí a minha carreira profissional. Então, então eu sou caracterizado por isso, né? Eu tenho uma vida acadêmica muito intensa atualmente, já faz mais ou menos 20 anos, mas antes disso também eu trabalhei intensamente aí no mercado, primeiro como trainee, depois analista, depois supervisor, depois como gerente, cheguei a ser diretor financeiro de uma grande empresa aqui de São Paulo. Enfim, esse é um pouco do meu perfil, né? Bom, eu estou na área acadêmica e estou envolvido com programas de pós-graduação, porque eu fiz os cursos de mestrado e doutorado. Eu fiz tanto mestrado quanto doutorado aqui em São Paulo, na USP, na Universidade de São Paulo. Eu fiz o mestrado em administração, me especializando em finanças, e depois também eu fiz o doutorado em administração, também, logicamente, me especializando em finanças. E só para finalizar essa rápida apresentação, Henrique, o meu orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi o professor Antônio Zorato San Vicente. Na época que eu estudei na USP, ele era professor de lá. Hoje, né, atualmente, ele é professor da FGV. Mas eu gosto de destacar esse fato para todo mundo, porque o professor San Vicente é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, eu tenho ele como uma grande referência para a minha vida acadêmica, para a minha vida de professor, de pesquisador. E uma curiosidade, o professor Antônio San Vicente, embora more em São Paulo há muito tempo, desde adolescente praticamente, mas ele é gaúcho, nascido em Porto Alegre, gremista, e, enfim, tem essa curiosidade do professor Antônio San Vicente ser aí do Rio Grande do Sul, onde você está. Ninguém é perfeito, né, professor? A tua atuação, eu lembrei uma vez em que tu veio em Porto Alegre, e aí, etc. Eu lembro que o senhor tinha comentado a quantidade de bancas que tu chegava a fazer em um ano. Eu imagino que agora com a pandemia, enfim, deve ter dado uma parada, etc. Deve ter feito algumas bancas à distância, mas compartilha com o pessoal a quantidade de bancas que tu fazia antes da pandemia. O pessoal ter uma ideia, porque banca, o cara ir para a banca tem que ter lido o trabalho, vai levar contribuições, etc. Então, também é sempre uma forma de estar aprendendo e se atualizando. Conta um pouco para a gente como é que a quantidade, como é que é essa rotina e como é que isso representa para o senhor. Maravilha, Henrique. Então, eu participo de bancas de mestrado e doutorado desde 1999. De lá para cá, eu não tenho essa contabilidade bem feita. Eu preciso arrumar tempo para realmente ter um número mais preciso, mas eu estimo que eu já participei de mais ou menos 800 bancas nesses pouco mais de 20 anos. Ter participado de 800 bancas nesses últimos 20 anos ou 22 anos, provavelmente me coloca como um dos professores, talvez o professor que mais participou de banca no Brasil. Não existe essa estatística, nunca vi ninguém publicar esse tipo de estatística, mas, enfim, mas eu tenho muito orgulho de ter participado de tantas bancas ao longo da minha vida acadêmica, minimamente ter contribuído para o trabalho de
de várias pessoas, de vários jovens principalmente. E, na verdade, nos últimos anos, eu vinha participando de uma média de 50 a 60 bancas por ano, antes da pandemia. Mas sabe o que acontece, Henrique? Por incrível que pareça, durante a pandemia, eu mantive mais ou menos essa média. Eu não, sinceramente, eu não fiz esse cálculo recentemente, mas eu acho que em 2020, em 2021, eu mantive mais ou menos essa média de quase 50 bancas por ano. Olha aí. É bom esclarecer que eu estou me referindo a bancas de mestrado, bancas de doutorado, de defesa, né, na verdade, mas tem também as bancas de qualificação, tanto de mestrado quanto de doutorado. E, além disso, e não menos importante, eu participo também de algumas bancas de trabalhos de conclusão de curso de alunos de graduação, que também é uma missão de nós, professores, participar dessas bancas, e isso também faz parte, digamos assim, do meu currículo. Legal, legal. É uma quantidade grande, né? Quantidade de temas, de pessoas, né? Incrível, incrível. Professor, para a gente... Viu, Henrique? Aliás, hoje eu participei de uma banca. Olha aí. Só para meio que reforçar o que eu acabei de falar, hoje mesmo eu participei de uma banca da FGV, aqui em São Paulo. Que legal. Foi virtual, né? Eu não tive que ir lá na FGV, foi virtual, mas de manhã já tive esse compromisso muito importante de participar de uma banca de mestrado. Que legal. Professor, para a gente entrar nos nossos assuntos, o primeiro assunto que eu queria te perguntar, eu no último sábado assisti, acompanhei o jogo do Palmeiras, né? Foi um jogo, um baita jogo, né? Um grande jogo, né? Inclusive surpreendente do ponto de vista de como um clube brasileiro, né? Chegou aonde chegou e conseguiu ter não foi o resultado final que queria, mas teve um desempenho muito bom, né? E isso, surpresa num aspecto de, com certeza, o Palmeiras é um clube muito estruturado, né? Ganhou 2 Libertadores na sequência, né? Tem um trabalho fantástico do treinador, que é talvez o mais perceptível, mas tem uma série de coisas ali por trás, né, dessa estruturação, desse desenvolvimento, que a gente queria conversar um pouco com o senhor hoje. Primeira pergunta que eu queria te fazer é aonde tu estava, como que tu assistiu o jogo e qual foi a tua leitura como palmeirense desse jogo que não teve o resultado esperado, né? Mas que com certeza, que nem eu comentei com o senhor ali na mensagem que lhe mandei, gera uma frustração, mas também gera um orgulho, né? Não é o resultado que tu queria, que os meus amigos palmeirenses queriam, mas também tem aquele outro lado, tem clube que chega lá e faz feio, né? Então, me conta assim, como é que, aonde tu estava, como tu assistiu especificamente, mas também como tu viu isso, qual que é a leitura que tu faz desse resultado do Palmeiras no Mundial, e depois a gente fala um pouco sobre a estruturação e desenvolvimento do clube para chegar até nisso, né? Até aí. Eu estava em casa, Henrique, no sábado passado, no horário do jogo, eu estava em casa, estava assim bastante concentrado para o jogo. O jogo começou às 13h30 no horário aqui do Brasil. Praticamente eu assisti o jogo almoçando, né? Almoçando, na verdade, beliscando aí algumas coisinhas, né? Quase que nem almocei, né? Então eu fiquei em casa aqui, assisti o jogo, eu, a minha esposa e a minha filha. Minha filha, ela tem 16 anos de idade, é palmeirense, logicamente. Minha esposa também estava junto. Então, nós três, que formamos aqui a nossa família, assistimos juntos ao jogo, sofremos juntos. E, bom, na verdade, foi um jogo bastante tenso. Nós palmeirenses, viu, Henrique? Nós palmeirenses, por mais que
procurássemos demonstrar bastante otimismo, né, em relação a essa final, mas nós palmeirenses, ou grande parte dos palmeirenses, pelo menos, tínhamos consciência de que ia ser um jogo muito difícil. Você está jogando contra o último campeão da Champions League, um clube muito poderoso na Europa, lá na Inglaterra, que é um clube muito forte economicamente, graças aos investimentos do Abramovich, não é isso? O magnata russo que investiu no Chelsea, né? É isso aí. Enfim, mas nós palmeirenses, assim, mais conscientes, tínhamos plena, assim, uma ideia muito clara de que o jogo ia ser muito difícil e que o Palmeiras não era favorito. Definitivamente o Palmeiras não era favorito. Você está jogando contra um time que fatura quantas vezes mais que você, que o seu time? 7, 8, 10 vezes mais, entendeu? É muita diferença econômica. Então, assim, sem consciência, não dá para você acreditar que o seu time vai jogar com favoritismo e tampouco que o seu time vai jogar de igual para igual. Então, embora o jogo foi tenso para nós palmeirenses, um pouco frustrante pelo resultado, mas no fundo, a gente sabia que ia ser um jogo realmente muito difícil. A gente sabia, né, da força daquele atacante do Chelsea, né, o Lukaku. Muito difícil marcar ele. Precisa talvez de 2 zagueiros de porte, né, para marcar aquele trem, né, que é o Lukaku. Mas enfim, mas como você bem colocou, o palmeirense consciente, ele ficou triste, ficou talvez um pouco chateado, mas ele, no fundo, ele tem consciência de que o Palmeiras fez o melhor que poderia ter feito. O time do Palmeiras honrou a camisa, o time se esforçou bastante, né? E, enfim, é isso que eu digo e é isso que eu tenho ouvido aí de muito palmeirense. Todo mundo ficou chateado, todo mundo passou um sábado meio triste, mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem consciência de que as limitações eram grandes e que o Palmeiras, o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, o técnico, etc., e a própria diretoria fizeram o melhor possível, ok? Perfeito. O que até me chama a atenção é que a diferença que existe, tanto de poder econômico, tu não viu isso no campo de uma forma tão clara, né? Aí que tá, o Palmeiras conseguiu, antes do jogo eu já dizia assim, olha, tiveram outros mundiais em que essa diferença era muito grande, muito difícil. Parecia que esse ano existia uma diferença, mas que comparada aos outros anos, dava a sensação que poderia acontecer o que era improvável, né? A gente sabe, é difícil, né? E tu olha o jogo, é aquela coisa, o Palmeiras poderia ter levado também, né? Então acho que isso que é o legal e o extraordinário do futebol, que é, principalmente em Copa, né? Mata-mata ou mata, que nem o caso, permite que daqui a pouco coisas improváveis aconteçam. Meu time passou por isso, né? Então, acho que o Palmeiras, nesse aspecto, nisso que eu digo que foi surpreendente, nesse aspecto que é, pô, a diferença que existe econômica, tu não viu da mesma clareza que o papel mostra no campo, né? E aí eu queria lhe perguntar, assim, conta pra gente um pouco, desde quando que começou o teu envolvimento com o Palmeiras, né? Daqui a pouco as tuas primeiras memórias, para a gente poder ter assim, uma linha do tempo e entender quando que tu começa a te envolver na questão de diretoria, conselho, né? Ou seja, em que momento que tu conseguiu aliar a tua área acadêmica e de trabalho, etc., com a paixão do futebol. Nos conta um pouco como que surgiu isso, em que se deu isso, para a gente, na sequência, poder conhecer de ti como é que tu viu esse desenvolvimento ao longo do tempo do clube que hoje o Brasil está aí, Flamengo, Palmeiras, Galo e o resto. Tá mais para baixo por esse poder econômico
que só é gerado através de estruturação e organização, que foi o que o Palmeiras fez. Inclusive, me lembro quando fui a São Paulo, o senhor me recebeu lá, a gente foi no jogo era Palmeiras e América Mineiro, né, assistimos junto e tal. Ali esse movimento já estava acontecendo, claro, eu de fora não sabia o que o senhor me contou ali naquele momento. Mas hoje, claramente, depois do que 3, 4, 5 anos depois, a gente vê isso de uma forma muito clara. Tu nos conta um pouco da tua relação com o Palmeiras a chegar nesse ponto que é hoje da tua atuação lá no clube. Então, Henrique, eu sou palmeirense desde sempre. Meu pai era palmeirense, eu não tinha como não ser palmeirense. Meu pai, desde que eu era muito criança, me levava aos jogos do Palmeiras, principalmente no Pacaembu. E, enfim, e desde muito criancinha eu passei a gostar de futebol, passei a gostar do Palmeiras e passei a gostar também de jogar futebol. Eu joguei muito futebol quando era criança, quando era adolescente, quando era. Enfim, até recentemente, eu posso dizer assim, eu joguei futebol, mas principalmente na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, eu joguei muito futebol, principalmente futebol de salão. Enfim, futebol estava no meu sangue, graças à influência do meu pai e também de uma outra pessoa, que é o irmão dele, né, o meu tio, que também era palmeirense, gostava muito de futebol, me influenciou bastante também, essas duas pessoas, né, meu pai e meu tio. E, coincidentemente, os dois morreram muito cedo. Eu tinha 10 anos quando meu pai morreu, e eu tinha 12 anos quando meu tio morreu. Foi assim um baque na minha vida. Eu era muito criança, mas já senti na carne o que é sofrer na vida. Foram essas duas perdas, posso dizer, fundamentais na minha vida, tanto do meu pai quanto desse meu tio. Mas, enfim, eu sou palmeirense graças aos dois. Aliás, tem até uma história bonita, né, de ser contada. Meu pai morreu e o meu tio, ele chamava Oscar, né? Meu tio Oscar, ele meio que assumiu a paternidade, né, que era do meu pai. Ele passou a ser uma espécie de pai substituto para mim, e aí ele passou a me levar nos jogos do Palmeiras. Antes era meu pai que levava, aí meu pai morreu, e o meu tio, assim, com um coração muito grande, passou a me levar aos jogos como meu pai me levava. São histórias bonitas que ajudam a entender que o futebol é muito mais do que um jogo, né? Bom, mas enfim, mas para encurtar um pouco a resposta à sua pergunta, o meu pai, ele morreu muito cedo, conforme eu acabei de falar, mas ele não deixou muita herança para mim, não, nem para mim, nem para minha irmã, para minha família, mas ele deixou o título do Palmeiras quitado. Interessante isso. Praticamente foi um dos únicos bens que ele deixou para mim. O meu pai era uma pessoa muito simples, não era uma pessoa rica, longe disso, mas ele conseguiu comprar um título do Palmeiras, quitou esse título e ele morreu e o título estava quitado, e graças a esse meu tio, que eu acabei de mencionar para você, né, e para quem está assistindo, graças a esse meu tio, a gente foi lá no Palmeiras, o título estava em nome do meu pai, passou para o meu nome, e aí eu me tornei, de certo modo, sócio do Palmeiras, ainda muito jovem, ainda quase criança, né? Já me tornei sócio do Palmeiras. Então eu sou sócio do Palmeiras há muito tempo, há muitos anos que eu sou sócio do Palmeiras. Frequento o Palmeiras todo esse tempo, né? Joguei muito futebol no Palmeiras, enfim, já pratiquei outros esportes lá no clube também, fiz muitas amizades e por aí vai. Mas o que acontece? Eu nunca me interessei pela política lá no clube. Eu frequentava o clube, mas nunca me interessei em ser conselheiro, né? Participar da política do clube significa querer ser conselheiro, mas eu nunca quis ser. Mas aí, não sei o que aconteceu comigo, que há mais ou menos 10 a 12 anos atrás, eu decidi me candidatar ao Conselho do Palmeiras.
Talvez porque o Palmeiras não vinha tendo não vinha tendo boas fases, né, no futebol, vinha... Eu ia te perguntar, foi um descontentamento, uma ideia de ajudar? O que te motivou a ingressar? Vamos dizer, a mudar a tua decisão de não participar para participar, né? Porque a política é sempre complicado, né? Como tudo tem o lado bom e o lado ruim, e quando tu entra, fica marcado também, fica, né? Então as pessoas sempre tentam tomar uma decisão muito pensada em relação a isso, né? Então, o que aconteceu comigo é que deu um estalo aqui na minha cabeça e eu pensei o seguinte, olha, eu tenho assim as minhas opiniões fortes em relação a como o Palmeiras deveria ser gerido, ser administrado, o que precisaria mudar no Palmeiras. Mas eu, como torcedor, como sócio do clube, ninguém me dá bola para o que eu falo. Aí eu cheguei à conclusão, muito rapidamente, que eu precisaria ser conselheiro para poder ser minimamente ouvido. E é o que eu acabei fazendo. Me candidatei ao Conselho do Palmeiras. Na primeira investida, eu não fui eleito por questões, acho que de um voto, se não me engano. Por um voto, eu não fui eleito na primeira tentativa, mas fiquei como suplente, né? E aí, na próxima oportunidade que eu tive para me candidatar, aí sim eu fui eleito tranquilamente, e, enfim, e aí passei a ser conselheiro do Palmeiras, isso já se vão mais ou menos 10 a 12 anos, né? Que eu sou conselheiro do Palmeiras ininterruptamente. Bom, e aí aconteceu há cerca de 7 anos atrás, mais ou menos, 7 para 8 anos atrás, eu ter sido convidado para ser diretor estatutário do clube. Eu já vinha atuando como conselheiro, e lá no Palmeiras é muito comum conselheiros serem convidados para cuidar de alguma pasta da diretoria. E, no meu caso, eu fui convidado para cuidar da pasta de auditoria interna. Então, eu passei a ser, há mais ou menos 7 anos atrás, diretor estatutário, mais especificamente da área de auditoria interna, né? que tem muito a ver com a minha formação, com a minha especialidade, com a minha bagagem profissional. Então, é isso que vem acontecendo comigo lá no ambiente do Palmeiras. Eu sou conselheiro há mais ou menos 10 a 12 anos, eu sou diretor há mais ou menos 7, 8 anos, e nesse tempo todo eu me interessei muito pelo futebol, não o futebol enquanto esporte, me interessei muito pelo futebol enquanto negócio, digamos assim. Né? Muito cedo, né? Há muitos anos atrás, muito cedo enquanto conselheiro, digamos assim, eu percebi que se você não gerir o futebol como se fosse um negócio, você não consegue potencializar a capacidade do clube em gerar receita. Né? Então, nesse tempo todo que eu estou no conselho, principalmente que eu estou na diretoria, eu tenho estudado bastante, tenho pesquisado, tenho lido bastante sobre gestão esportiva e sempre visando, né, digamos assim, contribuir com o Palmeiras para que ele possa ser melhor gerido. Nem sempre a gente é ouvido como a gente gostaria, né, mas dentro do possível eu sempre dou lá os meus pitacos, e, de alguma forma a gente consegue contribuir minimamente para que o clube vá evoluindo ao longo do tempo. E, professor, como é que nesse período, desde que tu está lá como conselheiro e depois, né, diretor estatutário, como é que tu viu aí nos últimos anos esse desenvolvimento, essa evolução do clube? Como é que tu explica isso? Como é que tu vê e explica esse desenvolvimento que eu acredito aí foi na última década, né? Um salto grande, né? E nessa última década é o período que tu, né, está tão
claro, te dá condições de ter um conhecimento, etc., né, de como que se deu esse desenvolvimento. Eu, de fora aqui, lembro do Paulo Nobre, né, lembro da questão do investimento, do capital que foi aportado, etc. e tal, que até umas perguntas que depois eu mais à frente quero te fazer, como é que se dá isso, né? Hoje à tarde, por exemplo, eu estava reunido com um cliente que é dirigente aqui do Inter, comentei, hoje de noite eu vou conversar com o professor Nakamura e tal, palmeirense, ele já me deixou essa pergunta, pede para ele explicar como é que se dá esse aporte, né? Como é que são essas condições que tudo bem, é o clube do coração do cara, mas ninguém está fazendo doação, né? Como é que funciona isso, né? Depois, mais à frente, a gente pode falar especificamente desses casos, que daí também nós vamos chegar na transformação, mudança que a gente está vendo no futebol agora, Cruzeiro, Botafogo, né? Nós estamos vivendo o senhor aí que é interessado nessa área, eu também, né? O senhor que estuda essa área, nós estamos num boom, num contexto fantástico. No Brasil, a gente tem pouca coisa, né? Eu tenho visto nos últimos tempos, a própria XP, por exemplo, muito interessada em viabilizar, né, liga, etc. Mas, primeiro, como que o senhor viu esse período, nessa última década, esse desenvolvimento? Como que essa evolução foi possível? Como é que isso foi trabalhado? Então, Henrique, o Palmeiras, mas isso vale para os clubes de uma forma geral, vem evoluindo do ponto de vista de geração de receita, do ponto de vista de adoção de boas práticas de gestão, pelo menos nos últimos, sei lá, 15 a 20 anos. Tá? Então, não é de hoje, não, que os clubes estão preocupados em melhorar suas práticas de gestão. Isso tem repercutido, logicamente, num aumento das receitas. Mas no caso do Palmeiras, a partir de 2013, o Palmeiras entrou numa nova fase do ponto de vista de gestão. Foi justamente quando assumiu a presidência do Palmeiras o Paulo Nobre, né? E, enfim, a partir de 2013, eu posso dizer que o Palmeiras passou mais do que nunca, adotar boas práticas de gestão, profissionalizou de uma maneira mais clara a sua gestão, contratando alguns executivos do mercado, e isso vem se mantendo ao longo do tempo. De 2013 até hoje, o Palmeiras vem procurado aí, primeiro manter, né, aquilo que já foi construído e, além disso, ir melhorando cada vez mais. Tá? O que o Palmeiras tem tentado fazer nesse tempo todo é olhar para as empresas, observar o que as empresas adotam em termos de práticas de gestão, de ferramentas, etc., e o que nós podemos usar disso para o nosso clube. Porque o Palmeiras, da mesma forma que o Internacional, que o Grêmio, etc., o Palmeiras não é uma empresa. Por mais que a gente queira achar que sim, mas não é uma empresa. O Palmeiras é um clube, né? É um clube formado por associados. E por torcedores, logicamente, também. Né? Só que o torcedor não tem uma atuação mais direta na política do clube. Quem tem são os associados. Né? Então, o que o Palmeiras tem feito é isso, tem procurado administrar o clube como se fosse uma empresa e administrar o futebol como se fosse um negócio. Hoje, já faz muito tempo, o Palmeiras tem um executivo financeiro contratado no mercado, tem uma área de marketing muito mais profissionalizada em relação ao que era antes, e mesmo em outras áreas, recursos humanos, gestão de arena, todas essas áreas, né, que são importantes num clube de futebol, o Palmeiras procurou aí profissionalizar, qualificar a sua mão de obra, né, nessas várias áreas. Do ponto de vista de, digamos assim, de processos internos, o Palmeiras, há muitos anos atrás, implantou o SAP, foi assim uma ótima decisão que o Palmeiras tomou no passado, de, digamos assim, informatizar de maneira mais plena os seus processos
administrativos, né, e financeiros. Enfim, então é isso, Henrique. Resumidamente, o que eu posso dizer para você é que o Palmeiras, nesses últimos 10 anos, mais ou menos, 8 a 10 anos, se conscientizou de que o clube precisa ser administrado como se fosse uma empresa, né? E tudo que acontece aí no mundo corporativo, nas melhores empresas, a gente procura ficar de olho e adaptar para o clube aquilo que for possível, né? Perfeito, perfeito. Eu até lembrei para te perguntar e para te poder contar um pouquinho. Eu sei, por exemplo, deve ter várias ações, mas eu lembro de te seguindo nas redes sociais, de ver que o Palmeiras faz encontros de professores, né, palmeirenses e tal. Conta um pouco como é que isso é fantástico. Primeiro que a integração entre a academia e o mercado, às vezes, já tem alguma dificuldade. Imagina a academia e um clube de futebol, né? Conta como é que é isso, ou de onde surgiu isso, como é que são esses encontros que eu, até para esse dirigente que eu comentei, que eu conversei hoje no Inter, já falei, pô, nós temos que fazer o encontro dos professores colorados, né? Ali, imagina o que fomenta de ideia, de práticas, etc. Conta um pouco como é que é essa ação aí do Palmeiras com esse encontro de professores. Então, há muitos anos atrás, mais ou menos, quantos anos? Uns 7 anos atrás. Bom, eu sou professor, eu milito na área acadêmica, eu tenho muito relacionamento na área acadêmica, não somente em São Paulo, mas no Brasil todo. Por isso que eu tenho muitos e bons amigos em Porto Alegre, por exemplo, também. Mas aí, mais ou menos, né, que eu estava falando há 6, 7 anos atrás, eu fiquei pensando, né, tem tanto colega meu, tanto amigo meu que é professor e que é palmeirense. Será que a gente não poderia organizar uma reunião, um happy hour, um evento, né, com essa turma de professores palmeirenses? Aí eu comecei a falar com um, falar com outro, e aí nós organizamos o primeiro encontro de professores palmeirenses, né? O primeiro encontro de professores palmeirenses. Agora eu não me lembro se foi em 2015 ou 2014. Acho que foi 2015, se não me engano. Mas, enfim, então nós organizamos, já faz alguns anos atrás, o primeiro encontro de professores palmeirenses, e o primeiro encontro foi um grande sucesso. Nós praticamente fechamos uma cantina aqui de São Paulo e compareceram ao evento aproximadamente 100 pessoas, quase 100 pessoas. Todos os professores palmeirenses estiveram nesse evento, nesse almoço, né? E de lá para cá, todos os anos, a gente organiza religiosamente esse encontro, né? Quando eu demoro para tomar a iniciativa de organizar um encontro, o pessoal fica me cobrando, porque eu sou o organizador principal, o pessoal fica atazanando aqui a minha vida, perguntando quando que vai ser, onde que vai ser, e assim por diante. Então, Henrique, a ideia foi essa. A ideia foi bem singela, juntar um grupo de professores palmeirenses, e aí a coisa foi crescendo, né? O fato é que a cada ano o número de participantes vem crescendo, vem aumentando, né? Que legal. E sabe uma coisa assim interessante, o Henrique, que você mais ou menos acabou falando agora há pouco? O objetivo desse grupo, dessa união de professores palmeirenses, não é somente fazer festa, não é somente celebrar num almoço, num jantar, alguma coisa assim. O objetivo também é que esse grupo de professores palmeirenses, que são especialistas, né, nas suas áreas normalmente, que eles pudessem, de alguma forma, contribuir com o clube. Isso não é uma coisa que nós conseguimos ainda realizar da forma como desejamos, da forma como eu, inclusive, quero, né? Mas a ideia é que, a partir dessa relação entre os professores palmeirenses e o próprio clube, a gente consiga aí criar um canal de comunicação de tal forma que os professores que quiserem, né, e de forma organizada,
possam contribuir com suas ideias, com seus relacionamentos, para que o Palmeiras possa aí cada vez evoluir mais, principalmente do ponto de vista de gestão. Legal, muito legal. Essa iniciativa eu lembro de ver fotos, lembro de tu compartilhando ali, muito bacana, né? Com certeza é algo que nem tu disse, é um processo, né? Vai se amadurecer e certamente vai chegar nessa contribuição maior que o senhor sabe que é possível, que depende de vários fatores, né? Enfim, a gente sabe que é difícil, né? Mas precisa ser iniciado, né? Precisa ser iniciado. Henrique, então, organiza aí o primeiro encontro de professores colorados e me convida aí e deixa claro, ó, o meu amigo aqui, professor Wilson Nakamura, inspirou aqui para a gente fazer a mesma coisa aqui em Porto Alegre. Vamos fazer. Se o pessoal não achar ruim, eu vou com todo prazer aí participar do evento de vocês. Vamos fazer. É um bom desafio. Vai ficar registrado aqui. Eu sou parceiro. Acho que é sensacional poder aproximar a universidade, o meio acadêmico, né, os professores, né, com o clube, com certeza. O clube tem a ganhar, a academia tem a ganhar, todo mundo, né? É o ganha-ganha. Professor... Henrique, desculpa estender demais esse assunto, mas aqui em São Paulo, conversando com outras pessoas, já houve a ideia também da gente organizar, na verdade pediram para eu organizar, né? Não somente o encontro de professores, mas também o encontro de engenheiros palmeirenses, o encontro de advogados palmeirenses, o encontro de publicitários palmeirenses e por aí vai. O pessoal se empolgou aí com o encontro de professores, estão querendo criar outros tipos de encontros com outros tipos de, digamos assim, profissionais. Que legal, que legal. Professor, vamos falar um pouquinho, além do Palmeiras, falar um pouquinho da gestão esportiva e do momento que a gente está vivendo, né? A gente teve aí nos últimos meses aí o anúncio sobre o Cruzeiro, né? Botafogo, né? Então está tendo, né, muita a discussão da SA, dos clubes, né, a SAF agora. Conta um pouco como é que o senhor está vendo esse momento que a gente está vivendo da gestão esportiva e desse desenvolvimento, né? Para que caminho que o senhor acha que a gente está indo, né? Já vejo algumas pessoas mais empolgadas falando, pô, imagina os clubes Claro, precisa de muitas adequações, etc. Imagina os clubes conseguindo captar recurso, entrando, né, na bolsa, etc. Imagina a potência que isso tem. Além de eu comprar a camiseta, além de ser sócio, eu posso estar investindo diretamente no meu clube. Enfim, claro que isso, para chegar nisso, tem muitos passos ainda, mas como é que o senhor está vendo hoje esse cenário que a gente está vivendo, especialmente no futebol, né? Claro, no clube não é só futebol. Lembro quando eu estive em São Paulo lá com o senhor, a gente foi num evento que tinha pessoal de vôlei, de outros clubes, né? Mas a gente viu nos últimos meses isso mais aquecido no futebol, né? Como é que o senhor está vendo esse momento da gestão esportiva e o desenvolvimento desses clubes? Então, o negócio é o seguinte, eu vou falar aqui não como palmeirense, não como diretor do Palmeiras ou conselheiro, vou falar aqui como digamos assim, um estudioso aí atualmente da indústria do futebol, especificamente do Brasil. E lendo muito, estudando bastante, observando bastante também, a conclusão que eu cheguei, aliás, é uma conclusão fácil de ser chegada, é que o grande modelo para que os clubes possam realmente potencializar de forma radical as suas receitas, o grande modelo é o modelo de clube-empresa, né? Os clubes têm grande potencial de alavancar suas receitas, de elevar significativamente ainda os seus níveis de receita, e eu acredito que isso passa pela transformação de clube-empresa.
Por que eu acho isso? Observando o que aconteceu em outros países, observando o que aconteceu principalmente na Europa. Onde é que os clubes geram mais receita? Justamente nos mercados ou nos países em que os clubes principais são clubes empresa. Isso aconteceu na Inglaterra, todos os principais clubes da Inglaterra são empresa. Isso aconteceu na França, isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na Itália, enfim, aconteceu até na China, no Japão e assim por diante, no México, aqui na América do Sul. Então é fácil observar que prevalece na indústria do futebol a nível global o modelo de clube-empresa. Os principais clubes do mundo, inclusive, são clubes-empresa. Tem as exceções que são Real Madrid e Barcelona, que são grandes clubes, mas não são empresa, mas justamente a gente costuma dizer que as exceções ajudam a confirmar a regra, né? Tá certo? Porque são dois clubes diante de um monte de outros clubes que são clubes empresa, né? Então, eu tenho essa convicção que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, de que o melhor modelo é o modelo de clube-empresa, inclusive considerando a realidade dos clubes brasileiros. Tem muita gente que fala que clube aqui no Brasil é diferente de outros lugares, mas, olha, sinceramente, na minha opinião, em algum momento eu acho que vai vingar, sim, o modelo de clube-empresa para os principais clubes aqui do Brasil. Não somente para os principais clubes, mas até para os clubes intermediários, vai prevalecer esse modelo de clube-empresa. E por que eu acredito tanto no modelo de clube-empresa? Eu vou colocar para você aí, sem me estender demais, talvez dois pontos que eu acho, 2 ou 3 pontos que eu acho relevantes de serem destacados. Em primeiro lugar, quando você vira empresa, você consegue alavancar, você consegue evoluir o seu nível de governança. Eu acredito que os clubes melhoraram muito a sua governança ao longo do tempo, mas tem um longo caminho ainda a ser percorrido, né? Os clubes ainda não têm uma governança equiparada, por exemplo, às principais empresas aí do mercado de ações, entendeu? Então, eu acho que sem você se transformar em empresa, você não consegue dar esse salto de evolução de governança que seria tão desejável no mercado do futebol brasileiro, tá? Então, esse é um aspecto muito importante. E ligado a isso, eu acredito também que somente se tornando empresa e somente melhorando o seu nível de governança, os clubes vão conseguir realmente ser administrados como se fosse empresa, porque serão empresa efetivamente, né? E vão conseguir potencializar definitivamente o seu nível de receita. Eu faço algumas estimativas, né, alguns exercícios numéricos. A minha conclusão, alguém dirá que é uma estimativa muito precária, mas nas minhas contas dá para aumentar o nível de receita dos clubes em 50%, não no longo prazo, no curto prazo, entendeu? Então, nas minhas contas aí, considerando tudo que eu já aprendi do mundo do futebol, e pegando aí um clube padrão aí do mercado brasileiro, eu acredito que depois que ele virar empresa, ele consegue sim, né, elevar dessa maneira o seu nível de receita, tá? E um outro aspecto que eu gostaria também de ressaltar para você, o Henrique, é a questão do acesso a capital. Os clubes, no seu modelo atual, não têm acesso a capital, não têm acesso tampouco aos recursos do mercado financeiro, não têm acesso tampouco a linhas de crédito do mercado financeiro, pelo menos em boas condições.
Então, esse também seria um outro benefício dos clubes virarem empresa. Sendo empresa, melhorando a governança, sendo geridos de forma mais profissional, e assim por diante, os clubes vão sim ter muito mais acesso a recursos do mercado financeiro, vão poder captar dinheiro de investidores, entendeu? E isso vai ser, na verdade, fundamental para que os clubes possam, digamos assim, realizar os seus investimentos e fazer crescer cada vez mais ainda o seu nível de receita, entendeu? Então, é por isso que eu acho que aqui no Brasil seria muito bom se o modelo de clube-empresa desse certo. Aí você poderia me perguntar, mas você acha que os grandes clubes aqui do Brasil vão querer virar empresa tão logo? A resposta é não. Pelo que eu observo aqui no Brasil, pega o Internacional, pega o Flamengo, pega o Palmeiras, pega o Corinthians, pega o Atlético Mineiro, etc. Você não vê nenhum desses clubes minimamente interessados em se transformar em empresa com base nessa lei nova que foi aprovada. Sim, essa é a realidade atual, mas eu acredito que ao longo do tempo, quando nós tivermos alguns cases de sucesso de clubes que justamente viraram empresa, os outros clubes que não queriam virar vão ser pressionados pelos seus torcedores para mudar o seu modelo, né? Entendeu? Sim, pelo menos é o que eu imagino que não é nem que eu torço para isso, eu imagino que isso vai acontecer quase que naturalmente. Okay? Sim. Hoje me corrige se eu estiver enganado ou se o senhor tiver uma percepção diferente. Hoje, até pela falta de conhecimento geral, né, não existe uma resistência das próprias torcidas, que são as massas dos clubes. Os dois clubes que estão indo nesse caminho agora são clubes que ou fariam isso ou teriam que fechar tendo uma capacidade como o Cruzeiro, de torcida, de patrimônio, de etc. Claro, tem as dívidas, né? Como qualquer outra organização tem também as suas dívidas, mas os dois casos que nós temos hoje, Cruzeiro e Botafogo, principalmente o Botafogo também, casos que ou tomaria essa atitude ou não teria muita chance, não teria muita escolha, né? Daí tem minha mãe que diz quando não tem opção, escolhido está. Então era aquele caminho que eles tinham para tomar, né? Sim. E até sobre esses dois clubes, como é que o senhor vê isso? Porque eu acho que a notícia do Ronaldo, do Cruzeiro, etc. Tal, é uma bomba no aspecto que as pessoas ficam olhando aquilo e pensando, tá, mas o cara entrou com X, a dívida é tanto, como é que se viabiliza isso? Né? Como é que vai salvar isso? Né? Especialmente esses dois casos é algo... esperança é a última que morre, mas são coisas difíceis. São quadros difíceis de reversão. Né? E aí, meio não contraditório, né? Mas o melhor, claro, seria tu adotar esse caminho numa situação financeira, né, mais saudável, né? Mas como é que tu vê esses casos por exemplo, desses dois primeiros clubes aí que tomaram esse caminho por esse motivador de dificuldade, né? Como é que tu vê esses dois casos, professor? O Henrique, na verdade você já falou tudo. Tanto o Botafogo como o Cruzeiro são clubes muito endividados e eles não tinham muita alternativa. A única alternativa que se apresentava para eles era conseguir realizar uma operação do tipo que eles acabaram efetivamente realizando, tanto o Cruzeiro quanto o Botafogo. O Cruzeiro negociou com a empresa do Ronaldo Fenômeno e o Botafogo negociou com aquele investidor americano, o John Textor. No caso deles, não tinha muita saída, né? Mas o modelo que eles tiveram que adotar, eu não acho que seja o melhor modelo a ser adotado, principalmente pelos clubes saudáveis financeiramente aqui do Brasil. Perfeito. Esse ponto que eu queria chegar com o senhor, porque
Tudo bem, não tinha muita escolha, essa era uma escolha, mas talvez os clubes saudáveis, Palmeiras, Inter, Grêmio, não, o Inter não tão saudável assim, mas né, os clubes com uma capacidade melhor, talvez vão ir por outros caminhos. Conta um pouco como é que tu vê isso. Então, eu acho que o melhor modelo a ser adotado aqui no Brasil é o clube transformar a parte de futebol em empresa, quando na verdade ele já não tem só o futebol como atividade. O Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras é um clube que tem duas atividades. Tem as atividades recreativas e sociais e tem a atividade de futebol profissional e futebol de formação. Então, no caso como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Corinthians, etc., o melhor modelo, na minha opinião, é o clube pegar a parte de futebol, transformar em empresa, né? Transformar a empresa. O clube, num primeiro momento, tem 100% do capital da empresa, tá certo? Mas, ato contínuo, logicamente, o clube, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer atrair capital de investidores, para justamente conseguir fazer com que entre dinheiro no clube. Tá? E, nesse momento, o que o clube faz? O clube ele vende, né, digamos assim, reparte uma parte do capital do clube com outros investidores. Quantos investidores? Vamos chutar que sejam 5 diferentes investidores. Tá? Então, como é que ficaria a estrutura societária do clube de futebol, que virou empresa, né? Vamos supor que 50% do capital vai continuar em poder do clube de origem e os outros 50% vai ser distribuído entre esses 5 investidores que se interessaram em aplicar dinheiro no clube. Vamos imaginar que cada um fique com 10%. Essa, na minha opinião, é o melhor modelo a ser implantado aqui no Brasil. Por que é o melhor modelo? Porque isso garante que o clube de origem não perca controle em relação à parte de futebol. Né? Tem muita gente que diz por aí que, mas se for assim, nenhum investidor vai querer colocar dinheiro. Né? Se o clube de origem vai continuar dando as cartas, nenhum investidor vai estar disposto enfim, a aportar capital. Né? Olha, talvez seja um pouco de verdade isso, mas o fato é que o clube tem que fazer o seguinte, tem que fazer a lição de casa, tem que estabelecer um excelente modelo de governança ao transformar a parte de futebol em empresa, né? Cria uma ótima governança, vende isso muito bem para o mercado. Não é possível que os investidores, né, não vão estar dispostos a investir num clube que tem uma governança muito bem estruturada, que já está sendo bem gerido, né, do ponto de vista de negócio, né, digamos assim, tá certo? E, enfim, se o clube receber mais dinheiro justamente dos investidores, você vai poder fazer novos investimentos e potencializar mais ainda a capacidade do clube em gerar receita. Entendeu? Sim. Então, na minha opinião, esse é o modelo ideal para ser implantado aqui no Brasil, tá? Pelos clubes que estejam minimamente bem resolvidos do ponto de vista financeiro. Para clubes que estão numa situação financeira muito precária, das duas, uma, ou faz que nem Cruzeiro e Botafogo, ou então arrumem a casa primeiro, para só depois de, sei lá, 3, 4, 5 anos, resolver, aí sim, tentar atrair capital de investidores, transformando a parte de futebol em empresa. Entendeu? Sim, esses dois casos, Cruzeiro e Botafogo, pela situação, condição financeira deles, eles perderam o controle, né? Infelizmente perderam o controle. Hoje, quem dá as cartas no Cruzeiro é o Ronaldo, que nem ele fez, mandou devolver quantos jogadores que tinham sido contratados, claro. Né? Quem tem o controle manda e faz como acha que tem que ser.
né? Sim. E aí, pô, aí eu faço o paralelo do Cruzeiro com o Inter, que tem resistência, com o Palmeiras, que tem resistência, com os clubes que têm resistência. Tudo bem, vai tentar salvar a pátria lá, salvar o clube, mas a torcida perdeu o controle, né? Os associados não é mais clube, então os associados não têm mais aquele empoderamento, né? Sim. Então, até, claro, não dá para fazer muita previsão, mas vai ser legal, divertido ver como é que isso vai se acomodar ao longo do tempo, né? Como é que Sim. vai ser o Ronaldo na primeira derrota forte dele, né? Na primeira Sim. decepção dele? Como é que a torcida vai lidar com isso? A torcida não tá de mãos atadas, não tem muito o que fazer agora, né? Sim, sim, Então sim. se cria uma vamos ver como é que isso vai se arranjar, como é que isso vai se acomodar, né? É algo muito novo para a gente, né? Eu tenho amigos no Cruzeiro, tenho amigos principalmente no Botafogo. Sinceramente, eu torço muito para que dê certo, tanto esse, enfim, essa. Eu ia te perguntar qual que é o teu feeling sobre esses dois casos aí. Olha, não dá para prever muito bem o que vai acontecer, mas eu, particularmente, torço para que dê certo, né? Tá certo? Mas eu torço para dar certo, mas, ao mesmo tempo, não me agrada muito esse modelo de você vender 100% do controle do clube para um determinado investidor. Sem contar que esse investidor pode ser, e muitas vezes será, uma pessoa que nem torce para o clube. Pois é, Entendeu? pois é. E isso sim eu concordo que é uma coisa que não é aceitável do ponto de vista da cultura, né, do torcedor brasileiro. Então, mas enfim, por isso que eu falei, eu acho que Sim. no mundo ideal, né, no mundo ideal, se os clubes quiserem virar empresa no futuro, é que eles realmente se transformem em empresa, né, a parte de futebol, mas que o clube de origem continue tendo o controle do clube. Eu falei de Sim. 50%, mas pode ser menos, dependendo do arranjo societário que você estabelece, talvez só com 30% ou até um pouco menos, você consegue ainda ter grande parte aí de controle das decisões que são tomadas no clube, entendeu? Sim, perfeito. Mas eu acho que isso daí realmente é um ponto fundamental. Não desligar, não desvincular o futebol, que vai virar empresa, do clube de origem. Até Perfeito. porque, até porque é o clube de origem que tem, digamos assim, o papel de preservar as tradições do clube, preservar a história do clube, entendeu? Por Sim. que não preservar a própria cultura do clube? E preservar, por que não, um relacionamento mais forte, né, com o torcedor e assim por diante. Perfeito. Sim, e até no ponto que o senhor coloca aí do investidor não torcer para o clube, quando eu penso em futebol, gestão esportiva, gestão de futebol, eu penso assim, tem o lado da profissionalização, que é, bom, o profissional que nós vamos trazer aqui, daqui a pouco tá, não torce para o time e tal. Eu já tenho uma dificuldade que eu considero que o clube de futebol ele é um contexto à parte. Quando tu tem um profissional que não o cara lá e já teve no Inter, o assessor, o cara, o jornalista, a imprensa, o cara é gremista, ou é uma menina. Na minha cabeça, não sei se eu estou sendo muito contra essa profissionalização nesse aspecto, mas eu acho que é uma coisa que no futebol não cabe. Não, é muito difícil de tu lidar com uma situação dessa. Imagina um investidor. Né? O Ronaldo tem uma relação com o Cruzeiro, alguma que me parece ser bem pequena, né? Ao lado torcedor emocional. O Botafogo não tem nenhuma, nada. É um americano. E o clube de futebol, boa parte do valor dele são essas coisas que o senhor colocou. Né? A marca do clube, a cultura, a história do clube, né? A mobilização desses fãs.
né? Então é difícil tu ir para o lado da profissionalização. Imagina, daqui a pouco tu vai ter aí um CEO, um CFO no Palmeiras que não é palmeirense. Ah, tá bom, daqui a pouco o cara não tem um time, mas o cara é corintiano. Não tem como, entendeu? É impossível, não tem como tu apaziguar isso. Vai ser guerra o tempo inteiro. Então, o clube, eu considero que ele tem um contexto muito à parte, sabe? A gente, ao mesmo tempo que a gente fala, o profissionalismo, o treinador saiu daqui e foi para lá, às vezes já é um pouco estranho. Imagina alguém em cargo de gestão, investidor, é difícil de lidar com essas coisas. Não sei se eu estou sendo muito radical, mas é difícil de apaziguar isso, sabe? Então, Henrique, mas, bom, pelo menos na minha visão, se o clube de origem continuar sendo o controlador do clube empresa, isso resolve, na minha opinião, muita coisa, né? Porque se o clube de origem continuar tendo controle, não importa que grande parte dos investidores não sejam torcedores do clube, não importa que os executivos também não sejam torcedores do clube, eu acho que a âncora fundamental é que o clube de origem continue sendo o dono do clube, entendeu? O dono do clube, o controlador do clube, digamos assim, em relação às principais decisões. Vamos imaginar o Internacional virando empresa? Então, você cria aí o Internacional Futebol SA, mas o Esporte Clube Internacional continuaria sendo acionista, logicamente, né, do Esporte Clube Internacional, do Internacional Futebol SA. Futebol SA, ok? Isso para mim, é o que tem que acontecer aqui no futebol brasileiro para que a coisa funcione bem. Perfeito. Legal. Professor, antes da gente encaminhar para o encerramento, perguntar também, voltando um pouquinho para o teu time de coração, agora o clube tem uma presidenta, é algo o Flamengo teve lá na época da Patrícia, talvez tenha tido algum outro caso, mas é algo quase uma novidade, né? Algo novo, né? E isso é muito bacana, porque a gente tem visto cada vez mais essa diversidade dentro dos estádios, que já acontece fora, né? E dentro desse ambiente de gestão que, assim como no mercado, nas empresas, existem essas desigualdades, etc., que a gente briga tanto para equilibrar melhor isso, a gente vê hoje no Palmeiras a Leila, né? E isso dá acho que um entusiasmo, né? Dá uma ideia um pouco diferente realmente de evolução, né? Então, claro, eu queria perguntar para o senhor, assim, sei que o senhor talvez não vá falar muito, não vai querer se comprometer, né? Mas como é que tu vê essa questão hoje, clube comandado por uma mulher, uma presidenta, né? Que a gente sabe do envolvimento que ela já tinha antes, etc., questão de investimento, capital, né? Como é que até para entender assim, como é que o Palmeiras chegou nesse ponto, porque é uma evolução, é o que a gente quer, mas a gente sabe que há algum tempo atrás isso seria muito difícil de pensar nisso, né? E eu acho que o Palmeiras está sendo vanguarda inclusive nisso agora, né? Como é que o senhor enxerga essa nova gestão aí, essa questão da mulher no futebol? Quanto mais mulheres estiver envolvidas no mundo do futebol, melhor, né? As mulheres são 50% da população, não é isso? A gente não pode deixar de lado 50% da população. O ambiente do futebol, acho que no mundo todo, mas particularmente aqui no Brasil, sempre foi um pouco machista, né? Historicamente, o meio do futebol sempre teve essa marca, né, digamos assim. Mas o mundo está mudando, e eu tenho certeza que aquilo que vai acontecer no mundo do futebol, particularmente aqui no Brasil, é a mesma coisa que está acontecendo no mundo corporativo. No mundo corporativo, cada vez mais você vê mulheres participando dos conselhos das empresas, cada vez você vê mais mulheres ocupando altos cargos nas grandes corporações
enfim, e também em corporações não tão grandes, né, em qualquer tipo de empresa. Então, eu acho que aquilo que já está acontecendo, esse fenômeno de diversidade que já está acontecendo no mundo corporativo, naturalmente vai acontecer no mundo do futebol também, né? Até porque o mundo do futebol não está isolado da sociedade, né? Aquilo que acontece na sociedade em geral é que tende também a acontecer, com certeza, no mundo do futebol. Não está escrito em lugar nenhum que mulher tem menos capacidade de liderança, tem menos capacidade de tomar decisões, tem menos autoridade, né, para comandar pessoas e assim por diante. Muito pelo contrário, né? Eu ia dizer isso, inclusive, muitos estudos, né? Eu acredito muito nisso, que inclusive é o contrário, tem mais capacidade, tem mais habilidade, até pela questão da formação, do cuidado, né? Sim. De conseguir equilibrar melhor o racional e o emocional, né? Muitos estudos que demonstram que mulheres em cargo de gestão e de liderança acabam tendo, não sei se é uma facilidade, mas acabam desempenhando muitas vezes melhor que os homens, e que realmente puro preconceito, né? E ainda para a gente incluir nisso, também foi legal do Mundial ver lá a Leila e a gerente lá do Chelsea, é uma mulher que está comandando o negócio, é incrível, né? É incrível, né? Claro que a gente já queria que isso acontecesse há muito tempo, né? E então é algo muito bacana e concordo contigo que o futebol não é uma ilha. O que está acontecendo no mercado corporativo vai acontecer no futebol, talvez leve um pouco mais de tempo, né? Mas é o caminho, sem dúvida nenhuma, cada vez mais diversidade, né? Acho que dentro do desafio que o senhor falou de melhorar a governança para chegar nesse estágio de clube-empresa, passa inclusive por essa diversidade, não só de gênero, de outras diversidades mais, para que o clube é uma massa de pessoas, pessoas de tudo que é lugar, de tudo que é cultura, de tudo que é estilo, né? E o clube ele precisa estar representado nessa forma também, né? Então, com certeza, a gente espera que seja um caminho sem volta, né? Com certeza. É isso aí, Henrique. Legal. Professor, acho que dos assuntos que a gente tinha comentado, nós passamos por todos. Eu te agradeço muito pelo nosso encontro aí, foram mais de uma hora aí de conversa, um pouco mais, muito agradável, muito bom receber o senhor aqui no nosso espaço, né? Conhecer um pouco mais também do senhor, das histórias que contou, desde o envolvimento do Palmeiras, atividades profissionais. Para a gente é uma grande satisfação estar aqui aprendendo, escutando o senhor. Agradecer muito, deixar aberto aí uns minutinhos finais, caso queira comentar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário. Te agradecer muito e espero em breve te encontrar ou aí em São Paulo ou aqui em Porto Alegre, para a gente poder dar um abraço aí, conversar, né, botar o papo ainda mais em dia, né? Te agradeço muito. Obrigado, professor. Eu que tenho que agradecer, Henrique. Fiquei muito contente com o seu convite. Conta sempre comigo aí em outras oportunidades. É muito bom estar conversando com você, uma pessoa que eu tenho aí um grande respeito, uma grande amizade, uma grande admiração. Conheço também bastante o seu pai, né, o Humberto Girardi. Então, para mim, realmente foi motivo de muita satisfação estar aqui com vocês. Parabenizo você também, viu, Henrique, o Maurício, né, que é o seu parceiro, né, Maurício. que você tinha me apresentado. Então, parabenizo vocês aí por essa iniciativa, né, de manter esse canal chamado... Reflexão estratégica. Reflexão estratégica. Eu acho tão importante, tão legal que pessoas como vocês fiquem preocupados em divulgar para o público em geral boas ideias, né? Tá certo? Bons conceitos para que, principalmente, os jovens possam absorvê-los.
Show de bola. Obrigado, professor, e nos encontramos em breve, com certeza. Sorte para o seu Palmeiras aí, desde que não seja nos jogos contra o Inter, né? Mas contra o Grêmio, principalmente. Muita sorte para vocês, né? E agora tem, daqui a pouco, mais na frente, nós vamos ter que fazer um outro bate-papo, que é, para mim, o grande desafio do clube campeão, que todos os clubes passam, o Inter passou, o Grêmio está passando por isso agora, que é não deixar a peteca cair, né? Seguir, é difícil tu continuar brigando por título ao mesmo tempo que tu tem que dar uma renovada no elenco, nas peças, né? É muito desafiador. Tanto é que é muito difícil um clube ganhar 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil. É muito difícil na sequência tu conseguir fazer isso e depois não ter, inevitavelmente, uma queda de rendimento. Acredito, não sei se o senhor concorda, acho que esse é o grande desafio agora do Palmeiras, né? E a presidenta tem esse mega desafio aí no colo dela, né? Com certeza. Digamos que são 2 desafios relacionados. O primeiro desafio é manter o que foi construído. E o segundo desafio é melhorar cada vez mais. Só manter já é um baita desafio. E conseguir melhorar cada vez mais, então, pode triplicar aí essa conta aí, porque não é fácil, a gente está sempre evoluindo num mercado tão competitivo, né? É isso aí, é mais ou menos como trocar a roda do carro com o carro andando. Mais ou menos isso, né? É verdade, é por aí. Show de bola, obrigado, professor. Agradeço ao Maurício também, que está aí na nossa, vamos chamar aí a nossa coordenação técnica aí, né? Cuidando do nosso som, cuidando das nossas manchetes aí, dos nossos banners. Muito bacana, nossa primeira edição do Reflexões Estratégicas em 2022, com o nosso convidado Wilson Nakamura, palmeirense, professor, mestre, doutor, né? Cheio de bancas no currículo e desejo aí muito mais pela frente, que com certeza sei que é agradável para o senhor e para quem participa e recebe as suas contribuições deve ser muito bacana também. Obrigado, professor. Até uma próxima. Muita saúde e felicidades aí para o senhor. Grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.